Terra tem 4 mil anos, né? Não, não sei, o geólogo fala que a Terra pode ter 3,7 bilhões de anos o planeta, né? Uhum. De onde tu tirou esse número aí? 4 mil anos? É. Não, é por causa não, nem é 4 mil, é 6 mil. É 6 mil. Uhum. É que tá na Bíblia, eu acho. Ah, é? Eu explico pra vocês isso aí. No Gênesis tem a idade dos patriarcas. Tanto fulano viveu tantos anos, tirou fulano, viveu tantos anos. Quando você faz aquela conta da idade dos patriarcas, mas há divergências, porque tem o Gênesis escrito em hebraico, tem uma versão dele para o grego que dá uma diferença nos números ali. Pequena, mas dá. Mas dá em torno de um pouco mais de 6 mil anos, desde aquele período ali até hoje. Números aproximados, tá bom? Aí o que acontece? Então a Terra tem 6 mil anos. Quando você cruza isso com o paleontólogo que fala assim, não, tem milhões de anos, isso que parece uma estupidez, uma tonteria, mas vamos com calma. Em primeiro lugar, a invenção da escrita, se você pegar os primeiros livros que estudaram a invenção da escrita no século XIX, eles falavam que a escrita foi inventada em 5.000 a.C., depois 4.000, 3.800, 6.500. Hoje, na melhor das hipóteses, a invenção da escrita é de 3.100 para cá. Você entendeu? Então, de história escrita mesmo, eu tenho em torno disso aí. Uhum. De história registrada. Escrita registrada. E esquece Bíblia por enquanto, daqui a pouco eu vou na Bíblia. E as manchas na parede. Exatamente. Da caverna. Exatamente. Aí, o que vai daí para trás tem um pouco de especulação. Mas vamos devagar. Deixa eu falar da questão do crente. Teve um bispo chamado Asher, que ele fez as contas dele lá e ele colocou até a data e a hora da criação de Adão. Adão foi criado, acho que no dia 21 de outubro de 4004 a.C., 3 horas da tarde, de uma sexta-feira. Porra, o cara é foda. Aí muita gente pegou isso e popularizou e tudo mais, mas se você perguntar para o Rodrigo, é impossível saber um negócio desse. É impossível saber. Qualquer datação histórica que passa de 1400 a.C. para trás, isso eu posso responder como crente ou como descrente. Ela começa a ficar especulativa. Porque quando eu falo para você que a 18ª dinastia foi mais ou menos no século XV a.C., com base em que eu estou falando, você pega as dinastias egípcias, que estão ali, tem a Pedra de Palermo, você tem Heródoto, você tem... E vai cruzando pelos faraós e tem uma ideia mais ou menos. Só que tem muitos buracos. Agora encontraram, em 2016, a tumba de Senebekai, que era uma dinastia inteira que estava perdida. Tem dinastias que foram paralelas. Então a gente, de 1400 a.C. para trás, começa a ficar especulativo para o historiador. Quando eu pego a Suméria, na Mesopotâmia, os caras falavam assim, olha, isso aqui aconteceu no 3º ano do reinado do rei Ibibissim, rei de Ur. Tá, mas o 3º ano do reinado de Ibibissim significa o quê? Eles não tinham um calendário padrão. Então, você fala assim, pô, o Igor já está trabalhando aqui, já tem 2 anos. Então, no 2º ano de trabalho do Igor aqui, tá, mas o 2º ano de trabalho do Igor significa o quê? Quando a gente encontra um tablete cuneiforme com uma informação astronômica, cara, isso é muito bom. Se eu encontro lá assim, no 2º ano do reinado do rei Ibibissim, teve um eclipse solar. Aí eu vou no meu amigo astrônomo, ele faz aqueles esquemas lá de voltar à Terra... no computador, voltar né? Ao ciclo voltar ao ciclo estelar, né? E ele consegue me falar, no calendário atual que a gente usa, qual foi a hora precisa de um eclipse solar visível na Mesopotâmia, naquela região. Se tinha, até dá para ver se tinha nuvem, se não tinha nuvem. Caramba, é muito bom isso. Eu usei isso para falar de datação da morte de Cristo e tudo mais. Não como um astrônomo, que eu não sou astrônomo. Isso aí você põe na mão do cara e ele te devolve. Opa, então no dia 23 de abril de 2005 é isso aqui. Aí eu vou descobrir se o cara usava um calendário lunar, solar, lunisolar. É bem... Aí depois que você vai cruzando todos esses dados, lembra quando tinha o CSI que o cara punha na parede a fotografia e ia puxando com os barbantes? Sim. Já fazendo aquele cômputo ali. Então a gente trabalha com algumas evidências, mas certeza histórica absoluta a gente não tem das datações. Sim. Hoje, por essas coisas, a gente chega mais ou menos a 3.100 a.C. O que vai daí para trás é especulativo. Aí o cara olha a parede lá, o desenho rupestre, e já teve o desenho rupestre, só para você ter noção que as datas são altamente especulativas. Sabe a Luzia? Uhum. A Luzia, eu já encontrei umas
4 ou 5 diferentes datações para Luzia. Tem gente que coloca a presença do homem aqui no Brasil em 25 mil anos atrás. Tem gente que coloca há 45 mil anos atrás. Pô, 25 mil para 45 mil é muita diferença. Entendeu? Quando o homem chegou na América, 250 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, um disparate tão grande que você vê que os caras também estão estimando. Agora, se eu trabalhar com a ideia de que Deus pode ter criado e que Adão é uma figura histórica, eu posso ter colocado Adão um pouco antes ali do período do bronze. 4.000 a.C. aproximadamente. E a história que a Bíblia conta vai ser dali para diante. E de Adão para trás? Aí que vem a questão. Aí você tem 2 opções. Ou você pode trabalhar como o Teilhard de Chardin, que falava que Adão foi o primeiro exemplar do Homo sapiens sapiens. Ou eu posso trabalhar com a hipótese, e eu posso argumentar se vocês quiserem, que a história do Gênesis não é uma lorota, que Deus veio, que se Deus existe, basta para que o milagre aconteça, basta Deus existir e ser todo-poderoso. Ponto. Basta isso. Se ele resolveu criar o homem como a Terra falou, como a Bíblia falou, e eu posso entrar no mérito, mas não parece muito conto da carochinha, um casal de nudistas lá que a cobra falou, blá, blá, eu posso entrar nesse mérito se vocês quiserem. Se Deus criou aquilo ali, a história da Terra pode ter realmente 6.000 anos. Porque não existiu o Pithecanthropus erectus, o Homo ergaster, o Cro-Magnon. Aliás, muitos desses já até saíram da linhagem humana, porque não tem nada de humano. Mas a gente tem ossos, né, dessas evoluções, né? É aí que está o problema. Vou dar um exemplo para você. Eu acho que foi... Então, peraí, você tá falando que você realmente acredita, então, que a Terra tem 6.000 anos? Eu não respondi essa pergunta, desculpa. Biblicamente, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não fala quando Deus criou a terra. A terra já existia. Num estado sem forma e vazia, inclusive com água. Então, a terra, como estrutura, ela pode ter existido por 4,2 bilhões de anos. E Gênesis está contando quando Deus pegou essa terra sem forma e vazia e meteu nela a luz, Fiat Lux, haja luz, e a vida. Mas a luz em que sentido? Porque o primeiro verso, Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas a luz física? A luz fótons? física. Que haja fótons? Aí é um pouco especulativo, né? Entendi. Porque no hebraico diz or. Or é luz. Uhum. Agora, o que escreveu o Gênesis ali, na minha opinião, Moisés, ele não tinha essa visão científica que a gente tem hoje, luz, né? Houve luz. E a luz veio e rompeu. Como é que foi aquele esquema ali? Né? A gente não sabe. Mas ali pode estar descrevendo apenas um processo sobre um planeta que já existia há 4 alguma coisa bilhões de anos. Uhum. Eu nem sei se a data é 4,7 bilhões. Também não sei. Eu sei que é muito tempo. Sei que é bilhões. Você está entendendo? Uhum. Então não é incompatível com o texto bíblico a ideia de uma Terra antiga. Por isso que quando você perguntou se a Terra tem 6.000 anos, eu falei, não, deixa eu explicar. A Terra pode ter bilhões de anos. A vida na Terra que veio... Pode ter bilhões de anos Pode também. ter bilhões. Agora, também estou colocando como hipótese, porque eu não estava lá. Ninguém estava lá, Mas né? a gente tem evidências, né? Tem uma maneira um pouco diferente de ver. Embora eu acredite na possibilidade que ela tem 4 bilhões de anos, coloquei aqui, mas eu vou trabalhar também com o que pode estar me ouvindo e falar, não, Rodrigo, eu discordo de você. Tá bom. Biblicamente, vamos trabalhar com hipótese. Você sabe que existem processos de envelhecimento não naturais que podem trazer, numa situação muito rápida, o que num processo natural demoraria tempo. Por exemplo, uma pessoa que está com um câncer terminal, o cara está mal. Eu lembro um cara que eu visitei no hospital que estava com AIDS. Coitado, ele já faleceu há muitos anos lá em Uberlândia. Nossa, foi muito dolorido aqueles últimos dias dele lá. E ele era novo, mas a AIDS envelheceu o cara de tal maneira que ele parecia um velho de muito mais anos do que ele tinha. Uma doença envelhece. Guarda isso aí. Vou dar uma informação geológica. Enquanto a gente está conversando aqui, esse prédio que tem os estúdios aqui de vocês, ele está entrando em Deteriorização? Deteriorização. Ele está deteriorando. Só que isso é um processo tão lento, que vocês não vão ver.
É a fissura, é a trinca, é a erosão, é o decaimento do prédio, a gente não vai ver. Agora, se ninguém der manutenção arquitetônica nesse prédio, quanto tempo ele vai durar? 50 anos? 50 anos, vamos botar 50 anos. Aí se eu passar aqui amanhã na rua e o prédio caiu, e eu vi caído, eu vou falar assim, puxa vida, esse prédio já tem 50 anos que foi construído, por isso que ele caiu. Porque o processo de decaimento demora 50 anos. Beleza. Isso é chamado de efeito ordinário em geologia. Mas se houver um terremoto aqui, ou uma explosão de um gás, ele vai cair em 5 segundos. O que demoraria 50 anos num processo ordinário, num processo extraordinário, em 5 segundos. Eu passando aqui, ignorando o processo extraordinário, o que eu vou dizer para você? Esse prédio caiu, tem 50 anos? Não, ele não tem 50 anos, ele foi inaugurado ano passado. Impossível. Se ele fosse inaugurado no ano passado, ele não estaria caído agora. Não, é porque teve um terremoto aqui. Besteira, não teve terremoto aqui nenhum. Mas se teve um terremoto, ele não precisa de 50 anos. Ficou claro isso aí? Vamos para o texto bíblico. São possibilidades, gente. Como eu falei, eu não estava lá. Isso aqui não é uma questão de fé. A Bíblia fala de 3 elementos que dão uma aparência de velhice para a Terra. O primeiro deles, Deus criou a Terra adulta. Ele não criou a Terra evoluindo. Então, por exemplo, na criação de Adão, formou Deus Adão e Eva. Pelo relato bíblico, ele criou Adão adulto. O antropólogo olharia para Adão no dia que ele foi criado e falou, esse cara tem uns 30 anos. Não, ele tinha um dia de vida, porque Deus já criou adulto. O cara calcularia a infância e juventude, que não houve. Segundo, o pecado, o lance do pecado. Uma das palavras para pecado em hebraico, ratá, que é errar o alvo, também pode significar envelhecimento, velhice, doença. O pecado causou na Terra uma doença que não fazia parte dos planos de Deus. Lembra do meu amigo com AIDS? A comparação é só até aí, gente. Não estou falando que Deus puniu ele, não. Eu estou falando o pecado envelheceu o mundo. O pecado criou a possibilidade de doenças e por isso que há doenças. Envelheceu o planeta. E terceiro, o fenômeno do dilúvio global. Uma catástrofe que acabou com o planeta Terra, que destruiu os dinossauros, que causou, lembra o lance do terremoto? Os dinossauros foram um cometa. Sim, cometa não, um astroblema, né? Um meteoro. Um meteoro, isso. Meteoro. E a Terra tem vários astroblemas. O que é astroblema? É quando o meteoro bate na Terra e deixa aquelas crateras ali. Como a Lua tem. Se olha para a Lua, ela é cheia de buraquinhos. Sim. Porque ela foi bombardeada. E a Terra também. Então, se houve uma catástrofe no passado, como o exemplo que eu dei do terremoto aqui, uma catástrofe dessa poderia provocar no planeta Terra uma situação de desgaste e envelhecimento que num processo natural demoraria muito tempo. Então o Grand Canyon, dependendo da catástrofe de pedras caindo do céu, meteoros, que imagina, pô, cara, se cair uma pedra aqui do tamanho de um carro, ela tem potência de megatons aí como se fosse uma bomba atômica. Tô falando de uma pedra do tamanho de um carro. Imagina se cair uma pedra do tamanho de um edifício. Os maremotos que aquilo não causa. Então, uma formação assim, uma fissura pode surgir. Aí o que acontece? A Bíblia fala de um dilúvio mandado por Deus, uma destruição, e o que nós estamos vendo hoje é o pós-destruição. Mas se eu nego a historicidade do dilúvio, eu vou atribuir a milhões de anos o que poderia ser formado há milhares de anos. A Pangeia, por exemplo, pode ter rachado aquilo ali, dar um golpe dos continentes se afastando, depois perderam velocidade. E hoje, eu ignorando essa catástrofe, eu posso apenas pegar a velocidade que a América do Sul afasta da África e falar, tem milhões de anos que estão se afastando. Mas você não poderia também saber a velocidade com que eles foram afastando durante os anos? Eu acho que você consegue medir isso também. Porque a gente consegue medir, que vem... as regras da física não explicam algo, o movimento de um continente assim, do jeito que você está falando, entendeu? Esse é o problema. Quando a gente começa a querer dar para a Bíblia um valor de fato, e não um negócio de é um jeito de... É um livro sagrado, é um livro que ajuda você a entender a realidade das coisas, da sua vida, a sua relação com estar vivo, o seu propósito. Mas aí quando a gente entra na parada da Bíblia ser um texto de fatos, ou seja, tudo que está escrito ali aconteceu na física, eu acho que a gente entra no problema, porque a gente entra nessas paradas, tá ligado?
não tem como a gente realmente acreditar que a Terra tem 6 mil anos. Por mais que a gente queira, não tem como. Hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, com a física, a gente sabe que, acreditar que a Pangeia aconteceu 6 mil anos atrás, eles se separaram 6 mil anos atrás, ter esse pensamento, eu acho que é um pouco ruim. Parece retrógrado. Eu entendo piamente. Entendo piamente, aliás, só um detalhe. Eu tô respondendo coisa aqui que não é da minha área de especialização. Não, claro, viu? claro. Eu tô respondendo como leigo aqui, Sim, gente. sim, Isso aqui sim. não é um arqueólogo falando, não. Claro. Isso não faz parte do meu... Eu nunca publiquei artigo nesse sentido, não tem nada a ver. Eu tô respondendo que o papo tá rolando aqui, tá legal, e eu falo. Eu concordo em gênero, número e grau. Vocês estão entendendo? E eu não perdi minha sanidade mental em admitir algumas coisas aqui, mas eu sei que pra muitos é um tiro no pé. Como é que esse cara é arqueólogo aí, formação da USP, falando umas besteiras dessa? Cheira a terraplanismo. Sim. Cheira a terraplanismo. Mas você Não sou mesmo estava terraplanista. dizendo que o que você estava falando era algo que pode ser interpretado. Pode ser uma forma de interpretado, interpretar. sim, Se você exatamente. quiser interpretar de uma forma onde o milagre aconteceu. Exatamente. Mas Exatamente. não, com você não estava possibilidade. realmente falando que é isso que você sente no seu verdadeiro ser. Mas é legal as pessoas que pensam, porque eu acho que tem muita gente que pensa isso. Tem muita gente que acredita que a Terra aconteceu há 6 mil anos atrás e que tudo que está na Bíblia é 100% o que aconteceu. Tipo, não é uma história, como se fosse um diário do que aconteceu na Terra, não uma história, tipo, de fantasia, de certa forma, tá ligado? E eu acho que essas pessoas é legal que... Depois. Vou levar o lanchinho da meia-noite. Claro. E eu acho que é legal que essas pessoas tenham o que elas pensam sendo vocalizado e sendo discutido. E eu acho que é muito importante você vou levar, trazer que ela isso. tá com medo de sair na câmera aqui, eu vou levar pra ela lá. Pera Tá aí. bom.